Olá, boa tarde. Meu nome é Karen e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho junto com a Fernanda Dias. Nós somos alunas da Unesp Araraquara e integrantes do grupo de pesquisa Gestelt. O nosso trabalho é sobre a importância do profissional da educação e o seu entendimento sobre a diversidade sexual e de gênero com as crianças no contexto escolar. Deixar de tratar as questões da sexualidade como forma de evitar conflitos é colocar a educação sexual nas mãos da informalidade, podendo gerar ainda mais conflitos e traumas. No âmbito escolar, é notória a dificuldade dos professores em lidar com as situações cotidianas que envolvem as questões da sexualidade. E para uma criança que pode estar dentro do espectro da diversidade sexual e de gênero, as mais simples práticas sociais cotidianas podem ser desafiadoras. Neste cenário, a figura do professor pode ser o elemento que o ajudará a trabalhar o cuidado de si e a sua autoestima, fortalecer os seus valores próprios. Nós sabemos o quanto é difícil para qualquer pessoa, seja pai, professor, trabalhar com algumas questões da sexualidade. Mas isso pode ser melhorado através de uma educação para a sexualidade, através de uma educação formal, que nós chamamos, dentro da sexualidade. Muitas vezes, o olhar dessa criança sobre as regras pré-estabelecidas é de questionamento, frequentemente acompanhado de um profundo sentimento de inadequação, pois o desafio pois é desafiador assimilar o motivo pelo qual os seus pensamentos são tão divergentes daquele que estão no seu redor. É importante ressaltar que, em alguns casos, a ingenuidade da criança, muitas vezes, não a deixa perceber que ela vem sendo observada, ou até mesmo que a sua conduta natural está sendo constantemente analisada e criticada. E, portanto, ela somente se dará conta da sua não adequação no espaço em que frequenta quando recebe as primeiras reprimendas, como age ou como deveria agir, inclusive no ambiente escolar. Nós sabemos que as regras já estão pré-estabelecidas em todos os ambientes, e a escola, como sendo o primeiro ambiente em que essa criança vai conviver socialmente, é importante que ela perceba que, mesmo não estando adequada, entre aspas, né, às regras sociais, é possível que ela se adeque, que ela se adapte, se esse ambiente for mais flexível, se for mais acolhedor para essa criança. O nosso objetivo é levantar os dados sobre o conhecimento e as ações adotadas por educadores sobre a temática da sexualidade dentro do ambiente escolar. E com esses dados em mãos, nós pretendemos criar um material didático-pedagógico, como uma apostila, por exemplo, para distribuir nessas entidades que nós vamos pesquisar, visando a orientação, reciclagem e auxílio na formação dos professores. A sociedade contemporânea vivencia discussões necessárias a respeito da importância de se falar de diversidade, equidade, inclusão e a pacífica socialização dos indivíduos dentro de todos os espaços. Dentro desse mesmo contexto, nós deparamos com o ambiente escolar regulado pela BNCC, que define quais aprendizagens devem ser desenvolvidas nas escolas públicas e privadas, com o objetivo de promover uma sociedade justa, democrática e inclusiva, através da educação de qualidade, mas que ainda necessita trabalhar, de fato, as competências relacionadas ao entendimento da diversidade humana, para oferecer aos indivíduos conhecimentos, experimentos e vivências que possam agregar valores verdadeiros a cada fase do estudante dentro da sala de aula. Todos nós sabemos, né, que a BNCC regula o que deve e o que não deve ser ensinado, mas é através da própria BNCC, que fala das competências, que nós podemos entrar com essas questões da sexualidade, através de eixos transversais, e podemos dar competência aos professores, ensiná-los a trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, mostrar para os alunos que esse ambiente ele é acolhedor e seguro para que ele possa frequentar.
O nosso referencial teórico, ele é de Foucault. O Foucault, ele traz diversas questões relacionadas aos poderes, aos saberes e ao cuidado de si. Em meio a esse cenário, a criança chega a um dos primeiros lugares sociais em que frequentará na sua vida, a escola. E nesse momento, encontra um ambiente formado de diversas verdades que já circulam e que, de certa forma, ditam normas de conduta e definem quais grupos de alunos detêm o poder de estar em maior afinidade com a prática discursiva dominante. Essas crianças precisam lidar com todas as situações que advêm dessas relações. Com o passar do tempo, ela tenta se estabelecer dentro de grupos em que consiga enxergar mais afinidade, com os quais os próprios pensamentos e sentimentos vão poder serão aflorados. Pois precisa, muitas vezes, encontrar dificuldades em participar daqueles ambientes repletos de micropoderes. Não se enxerga em nenhuma ordem discursiva, fará com que ela seja excluída e passe a tornar alvo. Nós sabemos que a evasão escolar é um problema muito frequente dentro da população LGBT. E com o objetivo de melhorar o ambiente escolar, mostrar que eles terá acesso, né, de forma segura e harmoniosa, isso fará com que esses micropoderes cheguem até essa população e eles percebam que podem sim fazer parte do poder já vigente, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Através de um terceiro domínio que o Foucault explica, chamado cuidado de si. Quando você dá autonomia no nosso caso, a gente pretende fazer esse trabalho de cuidado de si, tanto com os professores quanto com os alunos, né? Entendendo quem eu sou, da onde eu vim, o que eu quero, como eu vou fazer isso, né? O cuidado de si, ele remete à Grécia Antiga, né? E ele vem trabalhar essas questões filosóficas e dar formação para os professores entenderem esses alunos e formar um ambiente melhor, mais adequado dentro da escola. Nós já percebemos, com a referência teórica, né, os nossos estudos teóricos, que isso é possível e tem ótimos resultados na prática. Quando se vive numa sociedade machista e patriarcal, sendo parte do grupo de pessoas que não se identifica com a prática discursiva dominante, como é o caso das crianças que estão dentro do espectro da diversidade sexual e de gênero, passa-se a problematizar o motivo de muitas situações serem como são, bem como questionar o porquê as verdades que parecem dominar o ambiente são contrárias àquelas que acredita. E desta forma, indaga-se o motivo de seus sentimentos e pensamentos serem divergentes dos da maioria das pessoas com as quais se convive. Sobreviver a toda essa pressão social é extremamente desgastante e pode ocasionar diversos traumas para as crianças. Dependendo do ambiente em que ela é obrigada a enfrentar e das orientações e repressões que recebe no seu dia a dia. Por este motivo, é preciso trabalhar as ordens discursivas dentro do ambiente escolar e de forma que os seus principais discursos a serem seguidos, né, tanto para os professores quanto para os alunos, seja de uma importância de respeitar a todas as pessoas. Aqui eu trago algumas referências e eu coloco à disposição, tanto eu quanto a Fernanda, através dos nossos e-mails, para quem quiser entrar em contato, discutir sobre essa temática tão importante nos dias de hoje. Muito obrigada, até breve.